Fala aí, futuros delegados e delegadas, tudo tranquilo? Eu queria conversar com vocês hoje um tema que eu acho bastante interessante e que eu também acho bem difícil, né? Porque acho que as pessoas se confundem um pouco e as decisões às vezes são um pouco conflitantes nesse sentido, sobre a necessidade ou a desnecessidade de autorização judicial para a instauração de inquérito policial. Desde 2016, o STJ tem julgado pela desnecessidade de autorização judicial para a instauração de inquérito policial com relação a pessoas que detêm prerrogativa de foro, né? Segundo o STJ, essa prerrogativa de foro seria meramente uma regra definidora de competência, né? De forma que no momento do oferecimento da denúncia, essa denúncia teria que ser oferecida nesse tribunal no qual essa pessoa detém esse foro por prerrogativa de função. Ou então, durante as investigações, se houvesse alguma medida que fosse necessária autorização judicial, né, uma medida dotada de cláusula de reserva de jurisdição, por exemplo, uma interceptação telefônica, então essa medida deveria ser pedida ao tribunal competente, no qual essa pessoa detém uma prerrogativa de foro. Então, essa é uma regra de competência, mas não existiria nada na norma, né, tanto na Constituição quanto em outras normas, que exigiria uma prévia autorização judicial para a instauração do inquérito policial, né? E isso preservaria o próprio sistema acusatório, as funções de investigar, de denunciar e de julgar estando aí separadas, né? E preservando o judiciário, né, o poder judiciário dessa fase investigativa. Essa mudança de posicionamento do STJ pela desnecessidade de autorização judicial veio lá, como eu disse, em 2016, no RESP 15.639.62, de relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca. E aí depois, em 2017, no ano seguinte, no RHC 77.518, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas, ele confirmou essa desnecessidade de autorização judicial e ele botou algumas exceções com relação a essa desnecessidade. Uma das exceções que ele traz ali seria o caso do STF, que ainda tem exigido autorização judicial. Mas por quê? Porque o regimento interno do STF traria essa necessidade. Segundo o artigo 21, inciso 15 do regimento interno do STF, cabe ao relator pedir, né, requisitar a instauração de inquérito policial com o pedido do PGR, né, do Procurador-Geral da República, da autoridade policial ou do ofendido. Então teria que ter uma autorização aí, uma determinação do relator, no caso do STF, né, para haver instauração de inquérito policial. Então, mais precisamente no caso de pessoas que têm um foro de prerrogativa no STF. Assim, segundo o STJ, as pessoas que detêm foro de prerrogativa no STJ ou no TJ, nos tribunais de justiça, não é necessária autorização judicial. Então vamos lá. No STJ, governadores de estado, não é necessária autorização judicial. Ou então nos TJs estaduais, deputado estadual, prefeito. Esse daí não seria necessária autorização judicial para instauração de inquérito policial. Já quem no STF, né, tem prerrogativa de foro, senador, deputado federal, nesses casos seria necessária autorização judicial para a instauração de inquérito policial. Ou no caso do presidente também, né? E aí ele traz também uma outra exceção nesse RHC. Ele diz que, mesmo que de forma indireta, o caso dos magistrados e promotores também seria uma exceção. Porque na lei orgânica ali da magistratura diz que, havendo indício da prática de crime por parte de magistrado, a autoridade policial tem que remeter esses autos ao Tribunal de Justiça para que ele prossiga com as investigações. E no caso de indício de crime por parte de membro do Ministério Público, a lei orgânica do Ministério Público vai dizer que a autoridade policial deve remeter esses autos ao Procurador-Geral de Justiça para que ele prossiga com as investigações. Então, ali numa interpretação dessas normas, o ministro falou que também seria necessária uma autorização judicial para a investigação dessas autoridades em específico. Mas eu acho que é um tema um pouco nebuloso aí com relação aos promotores de justiça e aos magistrados ainda. Mas então é basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ajudado. Se vocês gostaram, compartilhem. Abraço.